Sejam muito bem-vindos, você, queridos e queridas, que estão aqui em mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Fábio Santos e eu sou professor de História. Na aula de hoje, nós vamos abordar a nova República Brasileira. Porém, a gente vai dar foco aos três primeiros governos do Brasil durante o século XXI, que foram os governos de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, 2006, e depois o governo de Dilma Rousseff entre 2010 e 2014. Vamos ver como é que estava o cenário eleitoral de 2002. Bom, o Lula estava na sua quarta tentativa para ser presidente da República. Havia perdido em 89 para Collor, em 94 e em 98 para FHC. E chegou em 2002 com as indicações de que dessa vez ele seria o presidente da República. Só que tem um detalhe muito interessante que a gente precisa notar do Lula de 98 para 2002. Nas três anteriores, incluindo, obviamente, 1998, o discurso do Lula já era um discurso cansativo e um discurso que era muito reticente, sobretudo com relação à classe média e à classe empresarial. Em 2002, foi trazido para ser um dos marqueteiros da campanha de Lula um sujeito chamado Duda Mendonça. E esse camarada não só transformou o Lula, como transformou toda a imagem do PT. O discurso revolucionário desde 89 foi simplesmente morto por Duda Mendonça, que transformou o PT em um partido de esquerda socialista para um governo de centro-esquerda. Isso ajudou a consolidar uma imagem de um Lula mais paz e amor, um Lula mais light, e isso foi muito bom e decisivo para que ele conseguisse se eleger presidente do Brasil. O seu principal adversário não tinha uma chance real de realmente batê-lo. Por quê? Porque, bom, vamos lá, o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 94 e 2002, foi um governo marcado pela estabilização da moeda brasileira e a queda da inflação. Inclusive, é justamente essa prosperidade econômica de Fernando Henrique Cardoso que fez com que ele ganhasse as eleições de 94 e 98 com 55% dos votos, portanto em primeiro turno, algo que nenhum outro presidente da República na história do Brasil conseguiu fazer. Só que o segundo governo do FHC foi marcado por uma série de problemas. Além dele desistir da paridade do real com o dólar, que fez com que o real em 2002 atingisse quase R$ 4 frente ao dólar, ele ainda por cima também teve alguns outros problemas, como por exemplo a crise energética, vulgarmente conhecido como apagão. Você tá lá assistindo televisão numa boa, tranquilo, do nada, pá! Acabou a energia. Mas não acabou a energia só no seu prédio, ou na sua casa, ou na rua onde você mora. Acabou no estado inteiro. Essa crise energética fez com que a classe média passasse a simplesmente criticar duramente o governo de FHC. Todas essas medidas, aliadas a um cenário que não era muito favorável ao neoliberalismo mais naquela época, fizeram com que os candidatos do governo, José Serra, durante as eleições nem gostasse de dizer que era candidato do governo. E não tinha nenhum terceiro ou quarto candidato com reais chances de incomodar o Lula. Tanto é que os derrotados no primeiro turno, Ciro Gomes e Antony Garotinho, os mais bem colocados nas pesquisas e, consequentemente, nas eleições do primeiro turno, quando foram requerer o seu apoio, todos eles foram apoiar o Lula e deixaram o Serra na mão. Isso fez com que Lula conseguisse 63% dos votos em 2002 e fosse consagrado, portanto, presidente do Brasil. É impossível nós falarmos dos governos de Lula e, consequentemente, também do governo de Dilma Rousseff, sem falar nos programas de assistência social do governo federal às classes mais pobres. Até porque a pobreza e vários indicadores da pobreza cresceram muito no Brasil, sobretudo no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Por essa razão e com esse cenário, todas as medidas feitas por Lula dentro da ideia de assistência social visavam justamente garantir que o governo iria realmente arrebanhar não só essas classes para si, como também garantir que essas assistências fossem chegadas a essa população de uma forma efetiva. A primeira delas é o aumento gradativo do salário mínimo. O salário mínimo herdado por Lula, do governo do Fernando Henrique Cardoso, era de R$ 200. No final de 2006, já até garantida sua reeleição após o segundo turno, o salário já tinha sido valorizado em 50%, ou seja, R$ 300. Ainda continuava baixo, mas querendo ou não, era uma valorização de 50% em 4 anos, algo que nunca tinha acontecido durante a nova República Brasileira. O segundo programa que fez muito sucesso, e agora sim, efetivamente um programa de assistência social, foi o conhecido Fome Zero.
Esse programa visava combater a pobreza extrema que existia no Brasil, sobretudo na região Nordeste, que até hoje é a região onde tem o maior número de pessoas carentes em todo o país. O programa também visava acabar com problemas que o Brasil não conseguia solucionar e que durante os governos anteriores também não conseguiram, que era sobretudo a desnutrição infantil. E o terceiro e mais famoso de todos os programas sociais dos governos feitos pelo PT foi o conhecido Bolsa Família, que começou a ser empregado em 2003 e aprovado por sanção do presidente no mês de outubro daquele ano. O intuito do Bolsa Família é fazer uma redistribuição de renda, mas é necessário dizer que o programa do Bolsa Família é uma unificação de vários programas sociais que é bem verdade que não deram muito certo lá no governo do FHC e que agora tornaram-se uma política de Estado que consideravelmente era muito mais eficiente. O intuito era distribuir renda para as pessoas que ganhavam muito pouco, algumas delas sobreviviam com menos da metade do salário mínimo, que já disse, terminou 2006 com R$ 300. O grande problema do Bolsa Família é que apesar de existir lá nos artigos do seu programa uma progressão da família dentro do programa, nem todas as famílias realmente progrediram dentro desse programa. Para que algum dia ela pudesse, de fato, passar a caminhar com as próprias pernas e não necessariamente precisar desse programa durante muito tempo. Essa progressão, ela não foi muito levada adiante durante o governo, o que fez com que muitas famílias passassem durante muito tempo a depender desse programa quase que de uma forma permanente. Uma outra coisa muito interessante que o Lula fez já na época da eleição e continuou ao longo dos seus governos, porque ele também vai fazer isso no segundo governo quando reeleito, foi manter as políticas econômicas do governo de FHC e todas as conquistas consolidadas através do Plano Real. O Lula comprovou que ia fazer isso quando, durante o período eleitoral em 2002, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Essa carta iria garantir que, durante o seu governo, caso ele fosse eleito, como de fato foi, ele iria cumprir todos os contratos e garantias que o Estado brasileiro havia assumido até a sua eleição. E isso realmente foi cumprido. Ele manteve boa parte dos programas econômicos e de todos os projetos que sustentavam a economia brasileira de 94 até 2002. É claro que houve algumas medidas que mudaram um pouco do cenário econômico, mas durante o seu governo, a economia brasileira viveu um excelente momento, com um crescimento em média de 4%, o que para os níveis da América do Sul, inclusive, eram níveis muito bons. E ainda dentro desse cenário, o governo Lula ampliou a sua participação diplomática em vários pontos daqui do Mercosul, ampliou também sua participação econômica com a União Europeia, com os Estados Unidos e conseguiu também ampliar ainda mais as suas negociações de exportações para o principal parceiro econômico brasileiro hoje, a China. Entretanto, quando a gente vai falar dos pontos negativos desse governo, é praticamente impossível a gente se desvincular de uma palavrinha: corrupção. Inclusive, essa questão da corrupção é provavelmente uma das coisas mais contraditórias que o PT já fez em toda a sua história de quase 40 anos. O PT, desde a redemocratização em 85 até quando chegou ao poder eleito em 2002, o PT sempre se vendeu como um partido que tinha ética e que não tinha nenhum problema de corrupção em nenhuma das esferas de administração pública em todo o Brasil, desde a municipal até a federal. O grande problema é que o PT acabou caindo em pelo menos duas contradições que a gente precisa fazer crítica aqui. A primeira de todas elas é que o PT não era esse partido tão não corrupto, tão ético, quanto ele passou a se vender durante 20 anos até chegar ao poder. E o segundo ponto, que para mim é o pior de todos eles, o PT não só era apenas corrupto, ele não era apenas corrupto, ele era corrupto com os mesmos corruptos de sempre. Trocando em miúdos, o PT era corrupto e comprava apoio dentro do Congresso Nacional com as velhas raposas que já estavam estranhadas na administração pública federal desde sempre. Inclusive, durante a eleição de 2002, o próprio Partido dos Trabalhadores lançou uma campanha chamada Show Corrupção, que inclusive tinha como slogan: Show Corrupção, uma política do PT e do povo brasileiro. Durante esse primeiro governo de Lula, eu preciso destacar para vocês pelo menos 3 esquemas de corrupção que sacudiram a administração federal e que fizeram ministros perderem seu cargo. O primeiro de todos eles é a chamada CPI dos bingos, que veio à tona em 2004, mas que já estava sendo montado o esquema de corrupção bem antes do PT chegar no governo.
em 2002. A CPI dos bingos tinha pelo menos duas pessoas como pivôs centrais, Valdomiro Diniz e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Qual é a relação entre os dois? Valdomiro Diniz foi gravado por Carlinhos Cachoeira pedindo propina para garantir vantagens a Carlinhos Cachoeira junto a casas de apostas. O problema é, o Valdomiro Diniz, no momento em que estoura essas denúncias, ele era assessor-chefe da Casa Civil, que era o principal ministério do governo Lula na articulação entre o executivo e o legislativo, e principalmente coordenava todas as ações dos principais programas sociais do governo. E quem era o ministro? José Dirceu, um homem forte e muito importante dentro da história do PT. O Carlinhos Cachoeira não recebeu os benefícios prometidos por Valdomiro Diniz. Resultado, ele que havia gravado essa reunião em 2002, botou isso na imprensa em 2004 e o caso veio à tona. No dia que o caso veio à tona, imediatamente Valdomiro Diniz foi mandado embora. Mas isso iria arranhar e muito a imagem do ministro da Casa Civil, José Dirceu. O segundo escândalo surge mais ou menos no mesmo período entre 2003 e 2004. A CPI dos Correios. Inclusive, esse esquema de corrupção dentro dos Correios era um esquema de corrupção que vai revelar um outro esquema de corrupção. Mas vamos um de cada vez. O escândalo de corrupção nos Correios se consistia em uma série de extorsões e cobranças de propina para obtenção de vantagens dentro da estatal, portanto os Correios, em licitações e contratos que eventualmente os Correios precisavam fazer. Um sujeito chamado Maurício Marinho ficou responsável por fazer essa articulação da cobrança de propinas. Mas ele era autorizado por alguém para fazer isso. Essas propinas iam inclusive para caixas de governos e caixas de partidos políticos. Quem autorizava Maurício Marinho a fazer isso era o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, que até hoje é um dos figurões da política brasileira. O Roberto Jefferson, quando foi prestar depoimento sobre a CPI dos Correios, ele acabou abrindo a boca sobre um outro esquema de corrupção que até então, detalhe, até então, era o maior esquema de corrupção da história do Brasil, o conhecidíssimo mensalão. O que acontece? O que foi esse mensalão? A grande realidade é que até hoje a gente não sabe exatamente o que foi esse mensalão, ou a dimensão que ele pode ter tomado, apesar de ter vários condenados e presos. Mas o mensalão consistia-se basicamente num esquema de compra de apoio de parlamentares por parte do executivo. Então o executivo, na pessoa de José Dirceu, que era um ministro-chefe da Casa Civil e fazia articulação entre o Palácio do Planalto e a Câmara Legislativa e a Câmara dos Senadores, ele articulava a compra de apoio político para que estes políticos, uma vez comprados, pudessem passar projetos do governo, fizessem aprovar os projetos do governo essenciais para garantir a governabilidade e o sucesso do governo. É nesse momento que aparecem duas figuras muito importantes também para esse processo. Delúbio Soares, que era tesoureiro do PT, e Marcos Valério, que era um dos publicitários ali do PT, e que inclusive tem denúncias que foi publicada na Veja em 2006, de que ele tenha recebido 200 milhões de reais para não citar Lula em nenhuma das investigações feitas pela CPI, do mensalão, e nem mesmo pela Polícia Federal e outros órgãos da Controladoria Geral da União. E eu já ia me esquecendo de um outro que vai afetar um pouco a eleição de 2006, então eu vou deixar um pouco mais de detalhes para o próximo vídeo. Mas era o escândalo das sanguessugas. Esse escândalo das sanguessugas basicamente era a compra superfaturada de ambulâncias, e todo esse processo era controlado pelo Ministério da Saúde. Só que tem um detalhe interessante sobre esse escândalo das sanguessugas. Ele começou antes do governo do PT, no governo do FHC em 2001. E quem era o ministro da Saúde na época? O concorrente de Lula à eleição de 2002. José Serra. Posteriormente, isso vai gerar um dossiê que comprovaria envolvimento de José Serra e de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, dentro de todo esse esquema da máfia das sanguessugas que superfaturava a compra dessas ambulâncias de emergência. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, assim como alguns outros detalhes. Portanto, aguarde aí o próximo vídeo e a gente se vê daqui a pouco. Até lá!